Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse programa Jovem Depois dos 40. Hoje eu quero te falar uma coisa que eu acho muito legal. Aliás, ontem eu falei que eu ia falar hoje sobre um vídeo, sobre o que é obesidade e a lei da termodinâmica. Você sabe o que é termodinâmica? Eu não sabia. Eu fiquei sabendo, falei, cara, é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Aliás, eu desconhecia, inclusive eu desconhecia até esse termo aqui, termodinâmica, né? E a lei da termodinâmica. Então eu vou falar aqui para você entender melhor o que isso tem a ver com obesidade, né? Olha só, existe um médico nos Estados Unidos chamado Dr. Mercola, que ele citou um outro médico chamado Robert Lustig, e esse médico falou um pouco sobre isso, sobre obesidade e a lei da termodinâmica, em que agora eu vou falar para você o que o médico disse, que eu acho que é bastante relevante a gente discutir isso aqui. Ele fala o seguinte: a lei da termodinâmica diz que a energia total de um sistema fechado permanece constante, ou seja, a obesidade é um resultado dessa lei. Agora, explicando melhor. No entanto, existem duas interpretações diferentes dessa lei. Ele fala o seguinte: as calorias, interpretações versus caloria. O que quer dizer isso? De acordo com essa interpretação, você tem que usar as calorias que você ingere. Ou então o excesso de caloria vai para onde? Vai se transformar em gordura corporal e resultar em ganho de peso. A gente não sabia o que significava toda essa linguagem que ele falou aqui, mas já está dando para a gente entender o que significa, não é mesmo? Se essa interpretação estava correta, então a solução para o ganho de peso seria o quê? Uma questão de equilíbrio da energia, ou seja, você ingerir somente aquela energia que você precisa e não excesso, para você não ter acúmulo de gordura, não é isso? Sobrepeso. Aí fala assim, é o que a indústria dos alimentos e refrigerantes processado gostaria que você acreditasse que ele está entregando isso para você. Só que não é. A indústria de alimentos e refrigerante processado tenta mostrar para você de que eles estão te entregando alimentos com baixa caloria ou então com caloria suficiente que você precisa, mas na verdade tudo que eles entregam para a gente é excesso de caloria. Portanto, todas as pessoas que ingerem alimentos processados, muito refrigerante, tendem o quê? A ter um sobrepeso e, consequentemente, vai sofrer muito com uma série de doenças. Então ele fala assim, o excesso de consumo de alimentos e também a falta de exercício são dois comportamentos que nós temos que levar a sério, porque esses dois comportamentos estão muito ligados a essa lei da termodinâmica. Então ele fala, o dogma associado com essa interpretação é que caloria é uma caloria e não importa da onde a caloria vem, porque os resultados vai ser o mesmo. Então, toda vez que você for tomar alguma coisa, toda vez que você for comer alguma coisa, você tem que perguntar para si mesmo se o que você está consumindo, se você está ingerindo, tem excesso de caloria ou tem calorias o suficiente para você. O engraçado, inclusive, às vezes eu falo isso muito com meu filho. Meu filho, pai, eu não gosto disso, pai, eu não gosto daquilo, pai, eu não gosto disso. E pega essas ideias aonde? Sei lá, às vezes não gosta mesmo e às vezes pega essa ideia na escola. E eu sempre falo, filha, a gente não tem que se alimentar por alimentar, a gente tem que se alimentar sabendo daquilo que realmente é bom para a nossa saúde. Eu não gosto disso, mas é bom para a sua saúde. Aí eu gosto daquilo, você gosta daquilo, mas não é bom para a sua saúde. Então, a gente não tem que comer simplesmente para matar a fome. A gente tem que comer de uma forma inteligente para que você possa viver de uma forma inteligente, para que você possa ser saudável e para que você possa, se ver livre da doença, porque a gente não nasce doente, a gente nasce saudável, a gente adquire as doenças ao longo do tempo, justamente por quê? Porque não sabe cuidar do corpo de uma maneira inteligente. Infelizmente é o que acontece com a maioria. Então o objetivo desses vídeos aqui é exatamente falar sobre essas coisas, elevar a consciência das pessoas. Olha, você viu o que eu acabei de falar agora há pouco sobre pesquisa feita nos Estados Unidos, mas no Brasil não é muito diferente não. Os Estados Unidos chegou ao ponto de fazer essas pesquisas, de começar a fazer campanhas contra isso, porque chegou uma certa hora que o negócio lá já estava, vamos dizer assim, alarmante. Inclusive eu lembro que uma vez eu vi uma reportagem de um general falando de que se continuasse daquele jeito, o exército americano iria acabar, porque todos os jovens que estavam acima do peso, seria impossível ir servir o exército. Olha só. E aí então, ou seja, se tornou uma questão de preocupação nacional. Olha só.
Por isso que eles começaram a fazer a campanha. Provavelmente por causa disso, porque se não fosse isso, não faria não, porque quem está por trás disso é a indústria de alimentos processados, as grandes indústrias, né? E as grandes indústrias patrocinam governo, participa candidatos a não sei o quê, e sabe como é que é, né? As coisas funcionam mais ou menos assim, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Então no Brasil é a mesma coisa. Por enquanto eles não estão fazendo campanha contra isso. Por que fazem campanha contra o cigarro? Não é simplesmente para preocupar estão preocupados com a saúde do povo. Simplesmente porque chegou a certa hora que se tornou uma calamidade pública. Quer dizer, o gasto que estava tendo para cuidar da doença desse povo, nos hospitais, no SUS, o gasto era muito maior do que o imposto arrecadado. Se não fosse isso, não teria campanha contra o cigarro nunca. Ia vender cigarro e que se dane a saúde das pessoas. Então, nós que temos um pouco mais de consciência, precisamos falar sobre isso, conversar sobre isso, né? Elevar a consciência das pessoas sobre isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo em que eu vou falar falando sobre a diferença de gordura visceral e obesidade. Gordura visceral e obesidade, ok? Então, muito obrigado pela sua atenção. Até amanhã no próximo vídeo. Tchau.